Ah, antes que eu me esqueça. Então, vamos lá, amorzinhos. Eu vou compartilhar aqui a tela do meu Kindle. Então, lembrando, né? A gente está nesse ponto do livro que o Norman Fisher vai falar da generosidade como uma abertura, né? Coisa mais linda do mundo, assim, de a gente abandonar visões estreitas. Essa seria a perfeição da generosidade. Nem estou encontrando aqui o trecho. Para a gente pensar nas nossas atitudes, né? Em como que a gente se coloca frente ao mundo. E daí ele diz que a perfeição da generosidade, ela é a primeira perfeição, é a porta de entrada, assim, vamos dizer, do caminho do Bodhisattva, porque ela é essencialmente a abertura, né? A gente é abertura frente à vida, assim, né? Então, a perfeição da generosidade suaviza as nossas atitudes básicas para justificar e apreciar a abundância natural do ser, a generosidade inerente do tempo e do espaço, o desdobramento incessante da vida. Ele começa explicando assim, né? A perfeição da generosidade. A prática da perfeição da generosidade nos leva a nos reconhecer como seres vivos que compartilham da imensa abundância, liberdade, energia da vida. Nós sempre temos possibilidades. Aí o ponto, aí ele conta a história do mestre Beijing, né, que responde isso pro página do livro, Gus. Eu sei, peraí. 30 e pouco, né? Eu citei uma coisa do 33. Não, desculpa, 44. 44 do livro físico. Ah, é engraçado, não corresponde mesmo, né? Aqui no Kindle está dizendo que é 42, mas não é não, é 44. É, então, Beijing respondeu que, é, que a generosidade é a porta de entrada porque é a prática do deixar ir, né? Do abrir mão, assim. Então, o monge pergunta, o que você deixa ir? O que você abre mão de quê, né? Aí o Beijing respondeu, você deixa ir as visões estreitas, você deixa ir a ideia de que as coisas são pequenas, apertadas, agarráveis, possuíveis. Ainda mais bonita isso. Aí, então, agora, esse trecho que a gente vai ler hoje, é esse... Como que a gente faz isso, afinal? Como é que a gente se abre? Meu vídeo tá atrasado, eu vou dar uma fechada na minha câmera, tá? Já que a gente não tá... A gente tá vendo o livro aqui, né? Então, como se abrir? Como é que nós fazemos para desafiar e ampliar as nossas atitudes mesquinhas? Mas mesquinhas aqui, mais no sentido de fechamento, né? De falta de abertura, mesquinha nesse sentido de apertado, de agarrado, algum aspecto, né? Como é que a gente faz para ampliar nossa visão, nossa atitude? Então, primeiro, nós prestamos atenção bem de perto aos nossos pensamentos e pontos de vista, das expressões das nossas atitudes, né? Então, lembra que a atitude é que ele explica como sendo essa postura que a gente tem frente à vida, né? E aí os nossos pensamentos, as nossas ações, são todas expressões dessas atitudes. De onde que a gente enxerga, né? Eu não sei bem qual que é a palavra em inglês, eu nem fico prestando muita atenção, mas geralmente pontos de vista, as pessoas traduzem visão como ponto de vista, né? Então, a forma como a gente enxerga a vida. De que ângulo que a gente enxerga a vida, né? Então, se como seres vivos nós somos herdeiros de um espírito generoso, se isso é a nossa natureza, o que está nos bloqueando? Lembra sempre disso, generosidade, tenta sempre expandir essa ideia do que é ser generoso aqui nesse contexto, né? Conforme o Norman Fischer está explicando, não é necessariamente dar nada para ninguém, como é o sentido comum dessa palavra, mas é ter uma atitude
de abertura frente à vida, né? Então, se essa é a nossa natureza, o que nos bloqueia? Então, nós precisamos investigar isso. Temos que nos tornar estudantes diligentes das nossas próprias mentes, confusas e desagradáveis como costumam ser, né? Esse é o caminho do Bodhisattva, assim, é olhar para dentro, como diz o Lama Wallace, é se tornar um insider, né? Ele diz que a palavra em tibetano para budista não é budista, né? Não tem nem nada a ver com Buda, a palavra em tibetano. Tem a ver com olhar para dentro, como se fosse, nem olhar para dentro, é ser alguém de dentro, né? Voltado para dentro, vamos dizer assim. Aí diz que a tradução literal seria insider, alguém que está dentro da coisa, né? E não tem o sentido também assim, eu tô por dentro, você está por fora, não é isso, né? É por dentro nesse sentido de olhar para dentro. Então, esse é o nosso trabalho, né? Nos voltar cada vez mais para dentro, nos tornarmos estudantes da nossa própria mente, né? Estudamos nossas mentes observando em detalhe, sempre que nos sentimos pressionados, pequenos, medrosos, mesquinhos. Na hora que a gente... O ponto aqui desse tipo de ensinamento, porque é um ensinamento de treinamento da mente, né? O ponto é sempre praticar na hora que a coisa está acontecendo, sabe? Não é praticar na almofada. A gente pulou um pedaço que o Norman Fischer fala sobre prática, mas ele fala que prática, na visão dele, né? Prática é a vida, essencialmente, né? Não é sentar na almofada. Então, os budistas, eles podem ter uma noção meio pequena, né? De que praticar é sentar na almofada, né? Então, é muito pouco isso, né? Se a gente for pensar, quer dizer que a gente tem o quê? 15 minutos por dia, quando dá? Imagina, Ninha, não tem problema nenhum, né? A gente vai... É isso que vai ser a nossa prática? 15 minutos, 30 minutos por dia? No dia que dá para fazer isso? Tem sentido, né? Então, ó, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui no próprio Kindle aqui. Página 33, mais ou menos. Ele vai falar aqui que prática, ó, prática, né? O que é prática na visão dele? Ele usa muito essa palavra, né? E ele... desculpa, não estou compartilhando. Calma aí. Compartilhando. Então, ele fala que prática é o que fazem os músicos, os atletas, os oradores. Eles praticam para ficar melhor na performance, ter uma performance melhor, né? Mas médicos, advogados, psicoterapeutas, arquitetos, artesãos e outros profissionais praticam num sentido diferente. Eles não estão se preparando para algo mais significativo que vai acontecer. Quer dizer, os músicos eles vão tocar um dia, né? Então eles se preparam para tocar bem, ou vão jogar vôlei. Aí se preparam para jogar bem, e às vezes não acontece, né? Mas é como se preparasse para alguma coisa que vai acontecer, é como se fosse uma coisa pontual, né? Que vai acontecer e que vai ser importante estar preparado. Mas no caso de outros profissionais, como eles citam aqui, médicos, advogados, praticantes, nós também, né? A prática é um esforço contínuo diário para se desenvolver. Eles respeitam, honram seus campos de atuação, sabem que não podem dominá-los completamente, mas continuam praticando, né? Enquanto praticarem, eles irão se expandir, melhorar suas habilidades, trabalhar na direção da maestria, né? Ganhar domínio sobre a arte deles, né? E para os praticantes espirituais, que é o nosso caso, a vida é o campo da prática. A gente não tem um consultório que a gente vai praticar, né? Sei lá, é todo momento, né? Então, os praticantes espirituais, eles tentam dominar a arte de viver. Eles prestam atenção a como eles vivem, o que significa, o modo como eles pensam, falam, agem. Eles prestam atenção aos estados de corpo, de mente, como eles se relacionam consigo mesmos, com os outros, percebem, sentem. Essa é a nossa prática, né? O tempo todo, né? Daí, por fim. Isso é bem aristotélico. Passei do ponto aqui, Arthur, que você falou, isso é bem aristotélico, para ele virtude é uma faculdade praticável, inclusive virtude moral. É. Eu vou compartilhar um vídeo com vocês, deixa eu anotar aqui, do que o Arthur falou. Deixa eu ver aqui para não esquecer.
Tem um vídeo super engraçadinho, mas eu não vou compartilhar agora porque ele é muito rápido. A gente precisa ver mais de uma vez. O cara fala mais rápido que eu, o cara que está narrando o vídeo lá. Nem eu consigo acompanhar o cara, imagina. Ele fala rápido. Mas é um vídeo sobre eudemonia na visão do Aristóteles, né? É super bonitinho, porque é justamente isso, é uma virtude, né, que você vai praticando e que não tem um padrão ouro assim, para você atingir. É uma coisa que vai infinitamente se desenvolvendo, né, Arthur? Não tem um aspecto assim? Eu não sou especialista em Aristóteles também, mas é exatamente isso. Assim, ele acha que atos corajosos desenvolvem a virtude da coragem, tornam uma pessoa, Uhum, portanto, mais corajosa. E é interessante porque tem a virtude moral da generosidade também, em Aristóteles, com uhum, esse nome, tem inclusive. mesmo, é. Então, a E ele perspectiva fala, de que atos generosos desenvolvem a generosidade. Então, e aí o que ele fala é que não tem um padrão, né? Como é no caso do Bodhisattva mesmo, né? De todas as virtudes, não tem uma coisa que você fala assim, isso aqui é generosidade, faça isso, vai estar tudo certo. Você vai aprendendo à medida que você vai agindo, né? Porque não é assim. Ele dá até um exemplo bem prático, assim, né, nesse videozinho. Ser generoso não é dar todo o teu dinheiro e não ter dinheiro para pagar o aluguel no fim do mês, né? Isso não é, isso é meio burro, né? Não faz muito sentido, né? Então não tem uma receita que você vai seguir e pronto. Você vai aprendendo, no máximo seguindo uma inspiração de alguém, né? Que você pode copiar e tudo mais, mas não tem, que é o nosso caso, né? A gente não sabe exatamente o que é ser um bodhisattva. A gente, infelizmente, também não mora com o Dalai Lama para saber como é que ele age em todos os momentos para ficar copiando, né? A gente vai se inspirando, vai praticando, e aí essa virtude vai se desenvolvendo mesmo, né? É bem bonita essa noção, né? E a gente não está acostumado a isso. A gente está acostumado a ter um resultado X. Atendeu o resultado X, 10, não atendeu menos que 10, ou zero, né? Mas nesse caso não é assim, né? Então a prática é uma coisa contínua, né? E onde que é a prática? É na vida. Então o que que ele... Vamos voltar para o livro aqui. Então o que que ele vai falar que está... Voltando para o nosso ponto aqui. Então a gente presta atenção em como a gente está se sentindo a cada momento, né? Só um pouquinho, deixa eu escrever um negócio aqui. Então, nós precisamos prestar atenção, perceber esses momentos em que a gente está fechado, estreitou, né? E aí a gente está com medo, ou a gente está, sei lá, se sentindo pressionado, ou sentindo que não pode dar nada, mesquinho, né? Quando nós nos pegamos vendo o copo meio vazio, em vez de meio cheio, ou restringidos por sentimentos defensivos e protetores, a gente precisa prestar atenção nesse momento, né? Identificar esse momento. Então a gente aprende a identificar, e aí nesse momento a gente vai achar que a gente está super certo de pensar assim. Seguramente a gente vai olhar, no momento que a gente estivesse percebendo assim, a gente vai olhar e vai falar assim, sim, é isso mesmo, né? E imediatamente é essa sensação que a gente vai ter, de que ele está super certo. Tem toda a razão para estar se sentindo assim, né? Só que não, né? Tem muitas possibilidades sempre, né? Mas a gente, justamente nessas horas, a gente se fecha, né? E que a gente corre o risco de não praticar generosidade, né? Na nossa vida, assim. Então, nós aprendemos a identificar esses sentimentos em nossos corpos e nossas mentes, percebendo o aperto no peito, na respiração, o aperto nos ombros, no rosto, os velhos e familiares padrões de pensamento de paranoia, de que vai dar tudo errado, que a gente vai, sei lá, ficar pobre, ficar doente, desamparado, abandonado, essas maluquices que a gente começa a pensar, né? Esses pensamentos que ficam nos aterrorizando. Com muita repetição e treinamento pacientes, ao final, nós aprendemos a perceber essas coisas antes que elas fujam conosco. Eu procurei esse termo aqui, é mais ou menos isso mesmo, run out with us. É tipo assim, elas nos raptam, né? Nos arrastam. Talvez fujam conosco seria melhor traduzido como nos arrastam, né? Porque fujam conosco é esquisito, né? Vamos fugir, vamos. É que é um pouco assim também, vai. Não é tão ruim esse termo, que é esquisito, né?
Mas a gente um pouco que convida os pensamentos para fugir com a gente não vai muito arrastado, a gente vai achando que tá certo mesmo, né? E aí a gente fica lá naquela bolha desesperadora. Não sei se acontece isso com vocês ou se eu só eu que tenho essa experiência. Acontece, né? Então, né, daí na hora que acontece, a gente não acha que tá certo mesmo, que é isso aí. A gente fala, meu, aí o que a gente faz daí? Começa a fazer um monte de plano, né? Para, sei lá, talvez cada um tenha um jeito de agir, né? Tem um jeito de lidar com isso. Mas eu quando eu me pego nessas situações, meu, e é muito óbvio, eu sou muito óbvia, muito óbvio. Eu tive que perceber, porque é muito ridículo, é muito tosco, assim, toscamente óbvia eu sou, né? Porque assim, eu tenho a minha pira é acontecer alguma coisa com as minhas pessoas próximas de mim, né? Que vão, sei lá, o que passa na minha cabeça, que vão ser assaltados, que vão, meu irmão, que vai se meter numa briga, é sempre a mesma maluquice, assim, que vai acontecer alguma coisa horrorosa, né? Aí eu começo a controlar, eu começo a ligar, na hora, assim, me dá um negócio, começo a telefonar, ei, tudo bem? Sabe, tipo, tentar cercar, assim, para... Ai, como se fosse óbvio que aquilo vai acontecer. É muito louco, né? E sei lá, talvez cada um de nós tenha uma área da vida que dispara essas coisas, né? A minha mais comum é essa, assim. Outra comum também é de eu não ter como cuidar da minha mãe, do meu pai na época que ele era vivo, né? Também, de não conseguir cuidar deles, né? Não ter recurso para cuidar deles. Meu ponto sempre é esse, sim. Mas é claro que também isso é. A gente tem que ser um pouco. Tem que ser um pouco honesta também comigo, né? Uma vez, não lembro bem que situação que foi. Mas acho que foi numa conversa com o Lama Santen, alguma coisa assim. É que não foi comigo, eu acho também exatamente. Sei lá, porque às vezes o Lama Santen fala, qualquer Lama, fala umas coisas que a gente acha que é com a gente, né? Eu não tenho bem certeza se essa história foi comigo, especialmente. Mas de algum jeito eu ouvi o seguinte, que a gente pode achar que cuidar muito, se preocupar muito com a nossa família é uma coisa generosa, altruísta. Não é. Não é. É só, é um pouquinho, vai. Não é que não é zero, mas é um pouco, é o nosso eu expandido, sabe? A nossa família. É a nossa família, né? Como se fosse a grande São Paulo, né? Tem São Paulo, tem a grande São Paulo, né? Tem o eu e tem o grande eu, que é eu, minha família, os meus amigos mais próximos. Então, a gente tem que olhar para isso com um pouco mais de coragem e falar isso não é exatamente altruísmo. Porque eu pensava assim, eu não me preocupo comigo, né? Comigo não tem problema, tá tudo bem. Mas com a minha mãe, com meu irmão, com a minha irmã, aí já não, né? E quem tem filhos, com certeza também tem isso. Não, comigo não tem problema, mas com os meus filhos. E a gente pode achar que isso é altruísmo. Não é 100% puramente altruísmo, né? Porque, na verdade, se as pessoas passarem mal, a gente vai passar mal. Então, é um pouco autorreferente, né? Tem a ver com a gente. Mas é óbvio que é natural, né? Só que não necessariamente é a virtude mais perfeita, né? Não é a perfeição, né, da generosidade. Tem muito apego, exatamente. Tem muito apego, né? Então a gente se engana um pouco, pode se enganar um pouco. Não é. Eu sou generosa, eu sou desapegada, mas a minha família, mas com a minha família, né? Então a gente pode olhar mais profundamente sempre, né? E tá tudo bem, não é que o ponto é que assim, a gente não vai deixar de se preocupar com a família. Quando a gente pensa, às vezes a gente pensa em expandir, né, o nosso círculo, não é expandir nivelando por baixo, é expandir nivelando por cima, né? Não é que a gente vai, entendi, agora eu vou que se dane minha família. Não é isso, né? Mas que não se dane minha família, não se dane a família do meu vizinho, não se dane a família dos meus amigos, não se dane o mundo inteiro, né? Um pouco isso. O Mathieu Ricard uma vez falou assim que o Dalai Lama é como um sol, né? Ele brilha para todo mundo, mas quem está mais perto dele se esquenta mais, né? Isso é natural, mas ele brilha para todo mundo. Esse é o nosso, o nosso aristotelicamente a nossa inspiração, assim, né? Que a gente pode buscar nessa inspiração em seres como o Dalai Lama, né? A pandemia exacerbou isso tudo. Ah, com certeza a pandemia exacerbou. Só que a pandemia é louco, né? Porque a pandemia ela é
É a coisa mais óbvia, assim, é a demonstração mais óbvia de como nós somos todos interligados, né? E ainda assim a gente deu um jeito de se fechar, né? Nas próprias convicções de que vacina faz mal, ou de que, sei lá, máscara enche o saco, apesar de estar óbvio, né, que tá todo mundo junto mesmo, né, nessa situação. Impressionante, né? Como é um hábito arraigado, assim, né? E quando o medo circula, né, a gente tem a tendência de se fechar mais ainda nos nossos círculos mais próximos, assim, né, de se proteger mais ainda, assim, de uma forma mais autocentrada, né? Esse caso era exatamente o contrário, que seria o melhor para a gente fazer, né? Mas, enfim, a gente precisa identificar esses momentos, assim. A gente tem padrões. É como eu falei, assim, a gente é muito óbvio. A gente, putz, grila, se a gente olhar direito e falar, ai, putz, de novo. É que nem diz a gente costuma ficar passando uma novela mexicana reprisada, né? Aquela reprise de novela mexicana. Você fala, ai, não aguento mais sentir isso. E daí, se a gente observar, a gente passa por esses momentos, assim, de mais pânico, né? E, de repente, essa bolha explode na nossa cara, não sobra nada, não tá acontecendo nada, né? E de repente ela simplesmente puf. Daí a gente já não acha mais que está tudo errado, que o mundo vai acabar. Tá meio que tudo certo, né? Então, por que às vezes a gente entra nesses estados e às vezes não, se as circunstâncias externas são exatamente iguais? A gente devia se tocar disso, né? Que não tem a ver com as circunstâncias externas, né? Ou pelo menos pouco a ver. Então, nós aprendemos a identificar esses sentimentos em nossos corpos e mentes, percebendo o aperto no peito, na respiração, nos nossos ombros, rosto, velhos familiares padrões de pensamento, paranoia e pânico. Com muita repetição e treinamento pacientes, afinal, nós aprendemos a perceber essas coisas antes que elas fujam conosco, antes que elas nos arrastem, né? Aprendemos a nos pegar no meio do caminho. A gente está quase caindo naquela, né? Pode ser que a gente consiga fazer isso. Pode ser que não, pode ser que a hora que a gente percebe, a gente já foi, né? Já fugiu com a gente, já, né? Mas pelo menos a gente percebe, alguma hora a gente percebe, né? Então aprendemos a nos pegar no meio do caminho e literalmente parar. Ó a sugestão que ele dá, literalmente parar. Se estivermos andando, nós paramos, deixamos de andar. Se a gente estiver sentado, a gente se levanta. A gente respira conscientemente uma ou duas vezes e nós nos perguntamos, isso é mesmo verdade? Eu estou mesmo sendo atacado? Eu estou em perigo mesmo agora, neste momento? Será que não tem nada que eu possa fazer? Não tem nada de fato suficiente para dar uma volta? Para ultrapassar isso? E nós nos perguntamos ainda, quais são os efeitos desse hábito da minha mente? A gente precisa reconhecer isso como hábito da nossa mente. Não como coisas que estão acontecendo mesmo, ou que vão acontecer mesmo. Porque pode até ser que aconteça, né? Não é assim, ó. Por exemplo, né? No meu caso, no caso do meu... Que nem a bolha de quem é dramático. É, bolha de quem é dramático. Deixa eu ver, a Catiusca também escreveu aqui. Sobre esse processo de ampliação dos nossos ciclos, é importante perceber a nossa atitude. É, exatamente, a nossa atitude nesse sentido, né? A nossa visão, assim, de como, né? De como que a gente vê o mundo. A atitude antes da gente agir, né? Essa sugestão do Norman Fisher, né? Em que bolha que a gente está? Aí, ai, o que eu ia falar mesmo? Aí eu ia falar alguma coisa. Estava falando sobre que as coisas não necessariamente acontecem, assim, que não vão acontecer. Aí você ia falar, por exemplo... eu ia falar isso, obrigada, Cacá, obrigada. Eu ia falar assim, por exemplo, no meu caso, né, de que, eu tenho um pavor que aconteça alguma coisa horrível com a minha família. Adianta eu falar para mim, não, fica tranquila, porque isso nunca vai acontecer? Não adianta, porque pode ser que aconteça. A gente não tem controle, né? Pode ser que, sei lá, pode ser que aconteça uma tragédia com alguém. Então, não adianta, no meu caso, não adianta eu falar para mim, não, fica tranquila que não vai acontecer nunca nada com ninguém, vai todo mundo viver para sempre, né? Não adianta eu falar isso para mim, né? Então, o que funciona para mim? Funciona pensar assim, bom, agora não está acontecendo nada, na hora que a coisa acontecer, se acontecer, eu vou lidar e acabou, né? Eu vou ter ajuda, não vou estar sozinha, a gente nunca está sozinho. Eu vou ter apoio, eu vou lidar do jeito que der para lidar. Eu vou fazer o meu melhor.
O Alan Wallace falou para mim isso. Quando acontecer alguma coisa assim, porque teve um retiro que eu tive uma crise de pânico praticamente com uma coisa dessas. Ele falou, quando acontecer isso, se acontecer, você vai fazer o seu melhor e o seu melhor vai ser o suficiente. Porque simplesmente é o melhor que você tem para fazer. Então é o suficiente, né? Então a gente pode usar esses recursos assim que funcionarem melhor para a gente, né? Para a gente não cair nesses hábitos e reconhecer que isso é um hábito da nossa mente. Isso que eu ia falar. Era isso que o Alonso me falou, mas era isso que eu ia falar. A gente precisa reconhecer isso como um hábito da nossa mente, não como uma coisa que vai acontecer ou que nunca vai acontecer, mas que é um hábito da nossa mente. Que se um dia acontecer, a gente vai lidar e ponto, né? Mas a gente não ficar se torturando, que é uma espécie de uma tortura, né? Mental, que é pior do que corporal ainda. O que vocês acham disso? Dizer um exemplo meu, não adianta, é isso, né? Também não adianta a gente se enganar. Não, vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo, vai dar errado uma hora, sei lá, vai ter hora que vai dar errado, né? Assim, a vida, é assim, né? Então, mas na hora que der errado, a gente resolve, né? Bate no peito e vai, né? Então, a gente precisa reconhecer esses hábitos das nossas vidas, né? Das nossas mentes. Normalmente, quando... desculpa. E perguntamos ainda, quais são os efeitos desse hábito da mente? Né? Essa tortura que a gente se faz. Esse processo, essas questões são práticas. Prática naquele sentido que ele dá para esse termo, né? Prática. Nós as retomamos repetidamente. Trabalhamos com elas. Normalmente, quando nós fazemos essas perguntas, nós respondemos não. Nós não estamos, de fato, sendo atacados. E não falta recurso para a gente resolver nesse momento. O que está nos incomodando é provavelmente mais uma questão de orgulho e defesa, né? Defensa, acho que não existe essa palavra. De defesa habitual do que uma necessidade razoável, que faz sentido, né? É mais uma questão de... a gente está projetando, né, uma situação. É um desequilíbrio cognitivo, para os professores do CIBI que estão aqui. É um desequilíbrio cognitivo, a gente está criando uma situação hipotética e dando todo o status de realidade para ela, né? Ou às vezes não é uma coisa tão intensa assim também. Eu peguei esse exemplo, daí viajei nesse exemplo. Mas não precisa necessariamente ser uma coisa tão intensa, né? A gente pode também ir observando momentos que não são tão óbvios e tão intensos assim, que a gente não está realmente aberto, né? E procurar se abrir mais, sempre expandir a nossa forma de enxergar, né? Então, quando nós refletimos mais, nós notamos que as consequências dessa resposta habitual não são boas. Nós acabamos ficando com palavras, atos e sentimentos que nos causam problemas e confusão e irão comprometer a nossa saúde, o nosso estado de espírito, os nossos relacionamentos. Se nós investigarmos e interferirmos continuamente, acabamos enxergando a nossa estreiteza mental como ela é. Um hábito mal sucedido, baseado em informações imprecisas. Uma atitude ruim. O duro é enxergar essa situação como hábito mental. Mas a gente precisa testar, né? A gente precisa treinar. Ver se isso acontece assim mesmo, né? Fazer isso consistentemente requer uma disciplina mental. É um tipo de yoga emocional. Mas quando você está motivado e determinado, você pode fazê-lo, sobretudo quando você tem o apoio da sua prática meditativa mesmo, na almofada. E uma comunidade de amigos, tipo nós, para ajudá-lo. Quer dizer, uma prática e uma sanga, né? Para quando a gente tiver... Sei lá, pode acontecer de quando a gente está nessa bolha, a gente se lembre dessa conversa, ou a gente manda uma mensagem para alguém do grupo, porque se a gente for conversar com uma pessoa da esquina, um papo de boteco, né? Capaz a pessoa apavorar mais a gente ainda. É verdade, tem razão, né? Difícil essas conversas com pessoas que não estão fazendo a mesma coisa que a gente, né?
Na verdade, a prática da meditação é a melhor maneira que eu conheço de cultivar a atitude expansiva da generosidade. É claro que é possível sentar-se em meditação enfurnado dentro de si, obcecado pelos seus pensamentos, preocupações, restrições da sua situação. Mas praticar a perfeição da generosidade na meditação é o oposto disso. Quando se pratica a perfeição da generosidade na meditação, você se abre. O seu medo e ansiedade se suavizam e se dissolvem. E você se senta no meio do grande presente da vida ilimitada e imaginativa. Então, a gente pode, né, muito bem sentar na prática e ficar pirando na bolha, sentado na almofada, não faz a menor diferença, né? Mas isso não é exatamente uma prática de meditação, né? A prática de meditação tem sempre essa qualidade de ganhar espaço, de abrir, de soltar o que está nos arrastando. Isso é a gente precisa de um músculo, desenvolver um músculo na almofada para poder fazer esse movimento. Que não é nem fazer um movimento, é só soltar mesmo, né? Soltar o agarramento nesse hábito, assim. Como fazer isso? Então, a gente pode fazer agora uma prática. Eu vou lendo aqui, a gente vai como se fosse uma prática guiada aqui, curta, que é o que ele fala para a gente fazer. Mas fazer isso na hora que o bicho está pegando, né? Mas a gente treina agora. Vamos treinar agora e vamos rezar para lembrar, para a hora que a gente estiver sendo atormentado por esses pensamentos recorrentes, por esses hábitos da nossa mente, a gente se lembrar, confiar, enxergar isso como um hábito da mente que a gente pode soltar. Então, ele fala para a gente se sentar na postura de meditação, confortável para nós. Entrar em contato com o corpo e com a respiração. Muitas vezes, só de fazer isso, de trazer a atenção para o corpo, a bolha já perde a força. A gente sente o corpo. E sente a respiração. E a gente relaxa e vai soltando o foco nos pensamentos, nos sentimentos ou nas sensações. E vai prestando mais atenção no espaço. Tudo que a gente é capaz de identificar está nesse espaço da nossa mente, da nossa consciência. Então, agora, em vez de a gente olhar para a bolha, a gente olha para o espaço. Em vez de olhar para o ator, a gente olha para o palco, para o teatro. A mente em si, ela é ampla. Ela não tem limite. E dentro dessa abertura ampla, que está sempre lá, embora talvez a gente nunca tenha reparado antes, dentro desse espaço aberto e amplo, os pensamentos e sentimentos surgem, desaparecem. De alguns você gosta, de outros não. E normalmente você está focado nos sentimentos e pensamentos, mas agora muda o foco um pouco. Deixa os pensamentos e sentimentos irem para o pano de fundo.
Deixa que a espacialidade desse fundo apareça. Nota o espaço. Então, aquietar, prestar atenção no corpo, na respiração, vai absorver essa ansiedade. Geralmente está na nossa mente, mesmo que a gente não perceba. E assim a gente relaxa. E a gente se conecta com essa espacialidade generosa. A gente se senta no meio desse espaço. E aí, nesse lugar, a gente pode dizer para nós mesmos: isso é a vida. O corpo, a respiração, a consciência. E eu compartilho essa vida com todos e com tudo. Ela me sustenta e me protege. Vamos ler de novo. Esta é a vida. Corpo, respiração, consciência. E eu compartilho da vida com todos e com tudo. Ela me sustenta e me protege. E a gente pode fazer essa prática formalmente, procurando encontrar esse espaço interno onde a gente pode, de fato, sentir isso. Que a nossa vida é isso, é o nosso corpo, nossa respiração, a nossa consciência. Que por meio disso tudo nós estamos interligados com todos e com tudo, e isso nos nutre, nos protege. E a gente só se senta nesse lugar. Se familiariza, gera confiança. E aí, quando a gente for tomado por esse estreitamento, por essas bolhas que nos perturbam, que nos entristecem, ou nos amedrontam, aí a gente pode se lembrar de que esse lugar sempre existe, ele está sempre disponível. Se lembrar, confiar, fazer essa prática. Agora a gente pode voltar para o nosso livro. O que vocês acham, amores? Vocês acham que é possível fazer isso? É tão reconfortante, né? Tem um professor, o Tsogni Rinpoche, ele fala que a gente precisa desenvolver esse okayness. Eu acho super bonitinha essa palavra, essa coisa, não, tá tudo bem, né? Tá tudo certo, tem esse lugar onde tá tudo certo, as coisas vêm e vão, né? E a gente se conectar, se sentir cada vez mais amparado, assim, apoiado por essa experiência de okayness, né? De tudo bem, tudo bemness, tudo bem-idade.
Eu me imagino no colo de Guru Rinpoche. Ah, maravilhoso, né? Maravilhoso. A gente pode personalizar essa prática, esse okness, né? Para não ser uma coisa. Mas o importante é que não seja uma coisa fria, sabe? É que seja uma coisa quente mesmo, assim. Uma sensação de conforto, caloroso mesmo, né? Possível e necessário para sermos arrastados, para não sermos arrastados vez após vez. Se a gente bobear, a gente vai, né, pessoal? Mas é que tá. Quando a gente for, tudo bem também, né? A gente foi, mas agora aí eu paro, né? Paro, faço o que o meu Fischer falou, paro. Nem não dê pra gente sentar, às vezes a gente tá no meio de alguma coisa, não vai dar pra gente parar mesmo, né? Mas a gente faz de conta que para. E daí respira. Quanto mais a gente treinar, mais rápido a gente consegue voltar, né? A gente precisa lembrar. A gente precisa confiar, né? De que é só um hábito. Porque, de verdade, assim, se a gente puder voltar para esse estado, é daí que a gente vai poder ser mais eficiente, até para lidar com problemas que eventualmente são reais, né? São de verdade, assim, realmente estão acontecendo. Se a gente estiver nessa condição, a gente vai ter muito mais recurso para lidar, né, com as coisas. Mas, a gente não acha isso, a gente vai indo, né? E vai desesperando, vai tomando umas atitudes mais entortadas do mundo, assim, né? Mas é prática. Não tem outro jeito, né? Então, dessa maneira, a meditação abrirá a sua atitude, sua visão, né? Pouco a pouco, com o tempo. É um processo. Não adianta tentar medir o progresso. Olha só que lindo isso que ele vai falar agora. Não adianta tentar medir o progresso. O esforço de mensurar e acumular o progresso já é mesquinho e estreito. Já perdemos a generosidade, né? Já quer. E pressupõe que você não tem o suficiente e precisa de mais. Em vez disso, esteja disposto a ficar sentado assim todos os dias. Não interessa onde que você está chegando. E aos poucos você poderá ver alguma luz. A luz do sol, ele diz no daylight, a luz do dia, né? Na sua atitude básica, na tua forma básica de ser, né? Que não existia antes. Nesgas de céu azul espiando entre as nuvens. As nuvens vão dando uma bridinha, né? É muito bonito, né? Vamos ver se esse próximo trecho, que ele é longo, não, vamos ver. Vai entrar de qualquer jeito. Acho que vamos ver. Vamos ver se a gente consegue avançar um pouquinho nesse agindo generosamente. Vamos ver. Então, a atitude é muito importante na prática do Bodhisattva, porque vem da compreensão e do sentimento pela vida. Mas a atitude, lembra, atitude no sentido de postura, né? De como que a gente vê as coisas e como que a gente se posiciona frente ao que a gente vê, né? Mas a atitude não é suficiente. Para praticar a generosidade, você precisa realmente realizar ações generosas. Então, aqui já é a generosidade em ação, né? Mas ó, ela vem desse lugar. Então, é importante a gente entender, né, que a gente pode dar coisas do reino dos infernos, assim, sabe? Tipo, a gente tem uma atitude que não é generosa, mas a gente faz um ato que supostamente deveria ser generoso. Só que aí, como ele não veio de uma atitude generosa, ele falha. A gente se arrepende, fala, não devia ter dado isso pro desgraçado que me fez tanto mal, né? Sei lá, a gente acaba dando ruim, né? Então, primeiro, mais importante é a atitude, mas a gente precisa daí botar em ação, né? Então, você deve fazer oferendas. Na discussão budista tradicional sobre generosidade, se considera 3 tipos de oferendas. O primeiro são as oferendas materiais: alimento, dinheiro, roupa, medicamento, abrigo. O primeiro tipo de oferenda é tradicionalmente feito por leigos para monges, que não possuem outros meios práticos de apoio, né? Então, na tradição monástica, os monges eles não trabalham, eles não são remunerados, eles não têm dinheiro para comprar coisas. Então, faz parte da prática deles, que não deve ser fácil, pensa. A gente pode achar que moleza, né?
pessoa não trabalha, ganha tudo. Cara, pensa, né? Pensa essa prática como é intensa também. Você depender da generosidade dos outros. Não é uma coisa fácil, né? E a parte da prática deles. Então, os leigos também, e os leigos, por sua vez, né? Então, isso, a gente não tem essa tradição muito aqui no Brasil, né? A gente não tem tradição monástica no Brasil. Mas uma época atrás eu estudava muito e via muitos ensinamentos de um mestre, eu acho que ele é australiano, agora ele mora na Austrália também, mas ele morava na Tailândia, e tem a Tailândia tem muita tradição, né, de monásticas, assim. Então, assim, é uma alegria para os leigos que moram, para as pessoas leigas que moram em volta de um monastério, poder ir lá oferecer comida para os monges. É uma prática super de geração de mérito para eles, né? Para os leigos. E para os monges, eles estão oferecendo, é como se eles oferecessem uma oportunidade para as pessoas praticarem a generosidade. Então, é uma outra visão de generosidade, né? É como se esses monges eles também gerassem méritos na medida em que eles permitem que a gente pratique a generosidade, né? Então, é uma coisa que não tem uma pessoa que ganha, outra que dá, né? Os dois ganham, sim. Um pratica a generosidade, ganha mérito, outro ganha mérito porque permite que o outro pratique a generosidade. É uma coisa assim que não tem muita dualidades, né? Muitos opostos, assim. Então, os leigos também fazem oferendas materiais para membros da família, amigos, especialmente pessoas necessitadas. Então, né, os movimentos que a gente viu agora no frio aqui né, de doar, sei lá, roupa, dinheiro, para proteger as pessoas do frio, é um ato de generosidade, né? Mas é sempre bom praticar doar materialmente para qualquer um, mesmo os que não precisam da oferenda. Quanto mais generoso, melhor. Cada presente abre o coração e o espírito. Só um pouquinho, vamos voltar um pouquinho, porque assim, quando a gente doa para alguém que precisa, pode brotar uma superioridade, assim, né? A gente está oferecendo para alguém que precisa. Eu tenho muito, então eu vou ser bem legal e vou dar para quem precisa. Então, é como se o ato fosse um pouco maculado por esse sentimento, né, de superioridade, que não é consciente, não é, intencional, mas pode surgir, né? Então, a gente poderia fazer a prática de doar para qualquer um, assim, para os lamas, para as pessoas, para qualquer pessoa, né? Cada presente abre o coração e o espírito. Uma pessoa abastada pode fazer grandes oferendas para caridade ou bem-estar público. Na maioria das sociedades, inclusive a nossa, nos Estados Unidos, né, as pessoas ricas sentem, como deveriam, uma obrigação de oferecer de volta em reconhecimento por sua boa fortuna. Mas não importa o quanto você tenha, você sempre pode doar. Uma oferenda de qualquer tamanho e forma faz bem para o coração e é apreciada por quem recebe. Nas culturas budistas tradicionais, os membros da comunidade monástica oferecem o segundo tipo de oferenda, que é os ensinamentos espirituais e inspiração. Isso é uma oferenda, né? O Buda passou sua vida fazendo essa oferenda, viajando pela Índia por mais de 45 anos, pregando, permanecendo em diálogo com pessoas leigas e monásticas. Se a gente for ver a história do Buda, cada pessoa que chegava para conversar com ele, e ele não é que ele subia, cada pessoa que chegava para conversar com ele subia num palanque e dava ensinamento, assim, para agora, vocês sentem aí que agora eu vou dar um ensinamento. Não era isso, ele ia simplesmente conversando com as pessoas. Mas ele tinha sempre essa intenção de ajudar a pessoa a abrir um pouco mais a mente dela, né? E ao longo das gerações, professores espirituais têm oferecido ensinamento e inspiração num esforço para servir os outros continuamente, né? Por isso que a gente tem o Dharma ainda vivo, porque essas gerações de professores puseram fazer isso, né? A terceira oferenda tradicional é o destemor, que parece ser uma oferenda impossível, mas é algo que pode ser oferecido. Você dá doando amor, pois quando você se sente amado, você se sente confiante. Oferecer o destemor é doar aos outros o senso de que eles importam, que eles são respeitados, cuidados, seguros dentro de uma realidade amorosa e, portanto, protegidos finalmente.
Você não pode fingir isso. Para ser capaz de doar desse temor aos outros, você precisa ter uma confiança genuína de que realmente não há nada a temer, porque o amor, na verdade, está embutido na ordem da realidade. Não é apenas uma boa ideia. Você sente isso nos seus ossos. Isso surge a partir da sua prática. Não tem as pessoas que você chega perto e fala, você tem certeza que está tudo bem mesmo, assim? A pessoa tem tanta confiança na vida. Eu sinto muito isso, né, com os lamas, assim, sinto muito. Como se a gente, sei lá, quando a gente tem já me aconteceu até muitas vezes, assim, de eu ter pergunta para fazer e a pergunta desaparece na hora, porque parece que nem nada faz muito sentido, assim, o medo que você tinha, cadê esse medo, né, a preocupação. Você chega perto para fazer uma pergunta, aquilo parece que perde completamente a importância, né. Então esse é a oferenda mais elevada, assim, a oferenda do destemor. A mais elevada é o Dharma, mas o destemor faz estar junto, né. Então quando você, saber que a realidade é inerentemente generosa e amorosa, certamente não significa que as coisas ruins não podem acontecer, aquilo que eu estava dizendo. Não é que a gente vai confiar e: "Ai, sim, nada de ruim vai me acontecer", né. Mas quando você não tem medo, as coisas ruins podem ficar bem, você pode aceitá-las. Vergonha, perda, dor física, até a morte, fazem parte da vida. Eles estão envolvidos na visão criativa do caminho do Bodhisattva à frente. O destemor do Bodhisattva não nega a catástrofe, ele reconhece a sua inevitabilidade. Tudo que existe um dia deixará de existir, é assim que a existência funciona. Essa é a sua beleza e a fonte da sua generosidade, né, a vida é tão aberta que ela pode até morrer, né. Portanto, o destemor do Bodhisattva é muito sólido, muito forte, muito grande. E quando você sente isso, é fácil dar o presente do destemor. Você vai dar o tempo todo, porque você nem está dando. Você só está sendo, né? Esses lamas, eles não fazem nenhum esforço, repara. Eles não fazem esforço. Eles se põe na sua frente, acabou, é isso. Se você encontra alguém com esse tipo de destemor, você percebe. As pessoas dizem isso sobre sua santidade Dalai Lama. Que embora tenha passado por muita tragédia, é uma pessoa alegre, de coração leve. As pessoas relatam sentir, de alguma forma, uma noção da sua própria humanidade sagrada na presença deles. Os alunos do Suzuki Hiroshi, o amado fundador da família da linhagem Soto Zen americana, que escreveu Mente de Principiante, né? Dizem que ele também era assim, que quando você estava com ele, se sentia bem por ser você mesmo. Ele não dava tapinha nas suas costas ou tentava turbinar sua autoestima. Ele dizia muito pouco, mas naturalmente ele o tratava como uma pessoa sagrada e misteriosa por quem estava interessado. No nosso tempo e no nosso lugar, a maioria dos praticantes espirituais são leigos, né, nesse momento. No mundo zen, mesmo os sacerdotes como eu, são essencialmente pessoas leigas, que têm permissão para se casar, ter família, possuir bens, que comumente têm carreiras ou trabalhos além da sua missão como sacerdotes. Então, tem monges que fazem esse voto monástico, né, de celibato, os votos completos, e outros que não, né, podem tomar determinados votos e outros não, como é o caso do Norman Fischer. Portanto, as distinções tradicionais entre os tipos de oferendas não se aplicam realmente. E todos nós precisamos oferecer bens materiais, ensinamentos, inspiração e destemor conforme podemos. Estamos todos convidados a nos comprometermos a estender um pouco mais a nossa generosidade a cada ato. Provavelmente nós não podemos ser famosos por nossa amorosidade como o Dalai Lama, Suzuki Roshi ou outras pessoas santas que possamos ter encontrado, sobre as quais ouvimos falar. Mas nós podemos ser mais amorosos amanhã do que somos hoje. Eu acredito que qualquer um de nós pode, por fim, se tornar notável para os outros pela qualidade da nossa presença amorosa e generosa. Definitivamente é possível. A gente vai parar aqui, tá bom? Vou marcar aqui. Vocês viram que eu tô ficando organizada, hein, pessoal? Eu já me lembro onde é que a gente parou e tudo mais.
Agora, meios dáveis. Mas tu marcou de azul, né? Normalmente não marca com outra cor. Como é? Tu marcaste de azul, não foi? Tu normalmente não marca É com azul rosa. mesmo. Não. Ah, é verdade. Azul é outra coisa. Boa! Tá vendo? Não tô tão organizada assim, né, Dri? Eu tô, mas eu esqueço depois. É porque o azul é o que eu posto nas mídias sociais. É que esse livro não é o caso, né? Mas os livros do Alan Wallace, como eu posto, faço os posts dele, então eu marco com azul que eu já postei. Pra não postar 2 vezes, porque é feio, né? Semana que vem, que dia que será? Será dia 12. É lindo de morrer, né, gente, esse livro. Cada vez que eu leio, quanto mais eu leio, mais apaixonada eu fico. Vai ter uma hora que eu vou chamar esse homem para vir conversar com a gente, viu? Esse Norman Fisher aí. Vai ser bem legal, né? Mas eu ainda acho que a gente pode ler um pouquinho mais, né? Para poder ter perguntas mais a ver com o livro, mais a ver com ele, né? Seria muito legal. Esse livro é lindo de morrer. Agora, vocês veem, essa prática do destemor, né? Ela, de oferecer o destemor, ela vem dessa prática que a gente fez agora, né? De a gente cultivar cada vez mais confiança nesse refúgio absoluto, né? Nesse refúgio último, que é a espaciosidade, o calor, a amorosidade da nossa própria mente, né? Quando a gente está nesse lugar, não tem perigo que nos amedronte, que nos faça tremer, né? Quer dizer, tem, mas quanto mais a gente vai ficando nele, né? Menos tem, né? E daí é isso que é esse lugar que a gente oferece para o outro, né? De confiança, assim. É muito lindo, realmente. Que a gente possa praticar cada vez mais, né? Eu também. Eu acho essa prática, essa palavra destemor, a palavra mais linda do mundo, assim. É a tradução, na verdade, de compaixão. Não sei se eu já comentei isso, mas a palavra ninje, que é de compaixão em tibetano, ela significa isso, coração sem medo. Coração destemido. O significado da palavra compaixão em tibetano. Por isso que o livro do Thupten Jinpa chama Coração Sem Medo. Porque é um livro sobre compaixão. É bonito, né? Nada é muito como a gente acha que é, né? Você vê, generosidade não é o que a gente acha que é. Ficar dando dinheiro para pobre. Mas é muito mais que isso, né? Muito mais que isso. Ou dar uma coisa que a gente não precisa mais, né? Eu não gosto mais dessa... Na verdade, a generosidade na prática nas práticas, né, de budistas, a generosidade ela é um antídoto para o apego. A gente deveria dar as coisas que a gente se apega, seja lá o que for, mesmo que seja mentalmente. Então, por exemplo, tem uma prática, né, que faz parte do Nondro, que faz parte um pouco dessas práticas preliminares, né, do budismo Vajrayana, de qualquer coisa que você vê e que você fala, que coisa linda, e que você queria para você oferecer para os Budas, porque os Budas não precisam. Então, não tem essa... isso é legal, vou oferecer para quem tem menos que eu, para os Budas. E os Budas fazem o favor para nós, né, de receber, para que a nossa oferenda seja perfeita. Então, a prática de generosidade deles é essa, é receber as coisas que a gente quer doar para eles, né, mesmo que seja mentalmente, assim. Então, teve uma vez que a Kandrolá, não sei se vocês viram, a Kandrolá é uma linda, uma mulher linda, né? Que é o oráculo do Dalai Lama. Ela dá ensinamento no trono do Dalai Lama lá em Dharamsala. A bicha tem uma história, que um dia a gente comenta a história dela, que é longa. Mas ela é maravilhosa, uma mestra maravilhosa. E ela teve lá no lugar que a gente estava fazendo retiro com o Lama Wallace, nas terras que ele tinha comprado na Itália, né? Que no fim, graças à burocracia dos italianos, a terra está lá ainda sem poder mexer, porque não conseguem resolver as tretas lá, né? Mas ela foi visitar as terras, né? Ela deu um ensinamento para a gente nas terras lá. E, sei lá, foi oferecer água, levei coisas assim. A gente levou um monte de coisa, foi meio que fazer um piquenique lá nas terras, né? Que não tem nada, é só uma terra, né? A gente levou fruta e tal. Aí, quando na verdade, a atendente dela deu água para ela ofereceu, assim, sabe? Ela não come, não bebe, nada antes de oferecer para os Budas. E daí toma aquela água, sei lá. Não sei bem o que ela faz na mente dela, né? Mas na mente, esses praticantes também fazem isso. Eles oferecem tudo que a gente fala.
Que coisa mais maravilhosa, sei lá, a gente vê uma paisagem linda, a gente oferece a paisagem, a gente fica achando que a gente só pode oferecer o que é nosso, né? Mas os praticantes desses Vajrayana, eles oferecem qualquer coisa que surge na mente deles, ou o que eles olham, o que eles sentem. Não precisa ser seu. Você oferece, porque seria uma coisa que você poderia gerar apego, né? Então você já oferece. Né? Oferece teus filhos, oferece o namorado, oferece tudo que você se apega, né? Oferece. Né? Abre a mão e oferece, né? Para a gente poder contrapor o apego. É uma prática linda também. Tudo aí dentro da generosidade, né? Porque pensa assim, o apego, ele estreita a nossa mente, né? É isso, apego é um estreitamento, a gente só vê aquilo, não é isso que acontece, pessoal, quando está apegado em alguém, por exemplo, só vê aquela pessoa é maravilhosa. Então a gente oferece a pessoa, né? Abre mão daquele apego, abre a mente, né? Isso é a prática da generosidade mesmo. Na mente dos Budas não existe meu e seu, lógico que não. É na nossa mente que existe, né? Toda vez que recebemos ou conseguimos oferecer algo, oferecemos os frutos para algo maior e o universo se encarrega de direcionar para onde é necessário. Nem interessa, deixa. Né? A gente só oferece. Muito bem, fofuras. Então vamos oferecer os méritos da nossa prática agora, só para a gente encerrar rapidinho, um minutinho só. Mesmo assim, né? A gente pode mesmo agora pegar tudo que a gente estudou hoje, que a gente refletiu e oferecer. Oferecer para que se transforme no que for possível, no que for melhor. A gente também aspira que tudo que a gente refletiu e leu, esse texto maravilhoso desse poeta que é o Norman Fischer, que isso possa florescer no nosso coração, né? Que os frutos sejam infinitos. Então tá, meus amores, se cuidem muito, cuidem da mente. A hora que vocês identificarem algum desses fechamentos aí, lembra da prática, né? Vamos ver se a gente consegue mesmo praticar, né? Certo, queridos, queridas? Muitos beijinhos para vocês. Obrigada, Gê. Obrigada. Bom dia para todos. Obrigada, Beijo. gente. Tchau. Bom Tchau, dia. querida. Gratidão, gente. Bom dia. Obrigada, Gê. Beijo. Obrigada. Beijinho. Tchau. Beijo, beijo, beijo.